Então, eu sou Mariana Rebelo, também sou residente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sou R2. Vou apresentar aqui o trabalho Análise da eficácia da eletroacupuntura clássica nas diferentes frequências em doentes com síndrome dolorosa miofascial crônica. É um estudo ainda em andamento, realizado no Centro de Dor do Departamento da Neurologia da FM-USP. Então, primeiramente, a síndrome dolorosa miofascial é a causa mais frequente de dor persistente muscular e ela é caracterizada pela presença de pontos gatilho. Já sabido desde 1977 a grande correspondência entre os pontos gatilhos e os pontos de acupuntura, assim como as áreas miofaciais e os meridianos da acupuntura. Por isso, a acupuntura, uma técnica terapêutica eficaz para essa patologia. A eletroacupuntura, embora vários estudos abordem os mecanismos de ação por meio da liberação de diferentes opioides em diferentes receptores para cada frequência, ainda há poucos trabalhos, pouquíssimos, na literatura que abordem qual a melhor frequência para cada patologia específica. Daí o objetivo do estudo, avaliar a eficácia analgésica da acupuntura manual e da eletroacupuntura em diferentes frequências na síndrome dolorosa miofascial crônica. Então, foram incluídos pacientes adultos de ambos os sexos, todos com síndrome dolorosa miofascial há pelo menos 6 meses, que foram encaminhados do centro de dor do ambulatório da neurologia para o ambulatório da acupuntura do mesmo serviço, excluídos apenas os que retiraram o termo e os pacientes com contraindicação à eletroacupuntura. Então, um estudo que se iniciou em 2011 e pegou-se os pacientes e foram divididos em 3 grupos. O grupo 1, com a frequência de 2 e 15 Hz, frequência combinada. O grupo 2, frequência também combinada de 50 e 100 Hz. E o grupo 3, com a frequência combinada de 2 e 100 Hz. O número de pontos, 2 pares de pontos, foram escolhidos segundo a localização da dor para cada paciente. Todos receberam uma sessão semanal no total de 10 semanas e os pacientes foram avaliados em alguns momentos. Uma semana antes do início do tratamento, quando eles foram confirmados o diagnóstico da síndrome dolorosa miofascial e perguntados sobre submetidos ao termo de consentimento e avaliados. Durante a cada semana, cada sessão de atendimento num total de 10, na semana 11, que é uma semana após o término do tratamento, foi uma reavaliação, e uma reavaliação após 4 meses do término do tratamento. Todos os pacientes foram avaliados quanto à dor pela escala visual analógica e em que momentos. Então, todos os pacientes foram submetidos ao agulhamento manual, porque a eletroacupuntura ela é feita após a inserção da agulha manualmente. Então, esse estudo é interessante, essa metodologia, que padronizou um VAS inicial, que é o VAS antes do agulhamento da acupuntura manual, e um VAS escolhido após 5 minutos do agulhamento manual, quando nesse período os eletrodos eram conectados e só após o VAS final, então, da acupuntura manual, que seria o VAS de 5 minutos, e o VAS inicial da eletroacupuntura, era ligado o aparelho. E o VAS final, após 20 minutos da eletroacupuntura. Chamamos de VAS 4M, o VAS da reavaliação de 4 meses após o término do tratamento. O aparelho utilizado foi esse, da Donghua Electronic Instrument Factory, foi padronizado para as frequências utilizadas no estudo. Ainda uma pesquisa em andamento, até o momento temos 20 pacientes em cada grupo, num total de 60 pacientes. Os grupos foi verificada a homogeneidade quanto ao sexo e idade e ao VAS inicial. O sexo, há também uma predominância do sexo feminino, com 62%, e uma idade média de 53 anos. E aí os resultados. Então, a gente vê esse block spot, aqui onde é? Aqui. Então, aqui o mínimo, o valor máximo, os asteriscos são os outliers, fora da linha, e aqui as medianas. Então, isso aqui é a diferença do VAS, na primeira sessão, do VAS inicial para o VAS final, após já adicionados 20 minutos da eletroacupuntura. A gente observou que houve uma melhora da dor, estatisticamente significante, porém, não houve diferença entre as medianas dos grupos. Já aqui, na 10ª semana, portanto, no final do tratamento,
Também, entre os grupos, não houve diferença estatisticamente significante, embora todos tenham tido melhora da dor. Quando a gente avalia individualmente cada grupo, o grupo 1, na frequência de 2 e 15 Hz, nós temos a representação do VAIS inicial, o VAIS de 5 minutos, aqui então, portanto, a melhora, a eficácia da analgésica apenas do agulhamento manual, que é adicionada com o tempo e ou eletroacupuntura, e aqui a reavaliação de 4 meses, que ainda se mantém estatisticamente significante quando comparada ao início do tratamento. Então, nós temos um alívio da dor, representado pela ação da acupuntura, adicionado com a adição da eletroacupuntura e a presença do fator do tempo, e que se mantém durante 4 meses pós-término de tratamento. O grupo 2, aí as curvas com o mesmo padrão e os mesmos resultados encontrados. E o grupo 3, também as curvas com o mesmo padrão e mesmos resultados encontrados. Então, nós concluímos que a acupuntura e a eletroacupuntura foram eficazes para analgesia na síndrome dolorosa miofascial crônica, com efeito significativo ainda presente em 4 meses após o tratamento. Não houve diferença de eficácia entre as diferentes frequências estudadas, e mais estudos são necessários também para esclarecer se o efeito analgésico encontrado ao final de cada sessão é decorrente do estímulo elétrico adicionado ao agulhamento manual ou em decorrência da ação do tempo de tratamento ampliado. Por que eu falo isso? Aproveitando que tenho mais tempo, posso demonstrar algumas das revisões. Na literatura há muito pouco sobre isso. Então, esse estudo aqui, feito em 1992, ele administrou intratecal antagonistas opioides específicos para cada receptor. Um antagonista Mi, antagonista Delta, antagonista Kappa. E o que seria esperado é que a analgesia com a eletroacupuntura a 2 e 15 Hz, que aqui esses foram submetidos, fosse parcialmente bloqueada por qualquer um dos 3 típicos antagonistas de opioide, e não totalmente bloqueada, como foi o que aconteceu. Quando administrou o antagonista Mi, Delta ou Kappa, aqui é o controle, sem administração, aqui as variações das doses, e o efeito foi quase totalmente bloqueado. O que não seria de se esperar se você levasse em conta a questão teórica de que o efeito de cada frequência atua especificamente para cada receptor, liberando, seja beta-endorfina, metencefalina ou dinofina na alta frequência. Aqui também eu falo da questão do tempo. Então, esse estudo, publicado ainda em 1998, demonstrou que a acupuntura no ponto IG4 produz um aumento no alívio da dor com efeito máximo entre 20 e 40 minutos após a inserção da agulha. Então, mostra a ampliação do efeito. Como no estudo a gente avalia apenas o momento 5 do agulhamento manual, há de se supor que 20 minutos após o efeito analgésico seria ampliado. Então, a gente há necessidade de realizar trabalhos posteriores para avaliar, de fato, a diferença de efeito analgésico entre a acupuntura manual e a eletroacupuntura. Aqui o nosso resultado, só para mostrar que aqui houve um efeito e aqui. Isso faz a gente pensar também pela falta de diferença verificada entre as diferentes frequências analisadas. É muito polêmico o tema, então, daí a necessidade de instigar vocês a estudar mais sobre isso e a produzir mais sobre isso, inclusive com aparelhos novos, digitais, frisando que a gente utilizou o aparelho Donghua Electronic. Tem muito mais literatura, tem uma lista que posso compartilhar com vocês, já no intuito de instigá-los a estudar mais sobre o tema, que a gente vê tantos cursos, tanto ânimo da gente no uso do ambulatório, inclusive pergunta dos pacientes, e a eletroacupuntura você faz? Então, acho que cabe a nós profissionais entender um pouco mais sobre o assunto. Obrigada.